Geralmente, o professor argumenta por meio da fala e tenta exemplificar o argumento com a exposição de objetos, na tentativa de facilitar o entendimento sobre aquilo que ele vai ensinar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula eu vou te apresentar 6 formas de como o professor aprende, diante das diversas formas que ele pode aprender. Normalmente o professor explica, exemplifica, argumenta o ato de ensinar, na tentativa de sensibilizar, de facilitar o entendimento do outro. Quando ensina algo legal, os alunos até ouvem, até gostam, mas sabemos que sem diálogo não há aprendizagem, não há interação. Sem interação não há diálogo, não há conhecimento, não há entendimento. Sabemos que o entendimento, que a aprendizagem é um diálogo. Quando você explica algo e os seus alunos entendem, a aprendizagem, há diálogo. Quando você explica algo e os alunos não entendem, não houve diálogo, não houve entendimento. Então, ensinar é diálogo, aprender é diálogo. É uma troca entre alunos e professores. Isto é o que facilita, isto é o que constrói de fato a aprendizagem. Muitas vezes o professor fica na frente da turma, explicando o assunto no quadro e os alunos não entendem, porque o professor ele usa uma metodologia difícil dos alunos entenderem, muito científica, muito rebuscada, e dificulta o entendimento dos alunos, o que acaba por deixar aquela aula ruim, aquela aula monótona, aquela aula bem chata. Os alunos acreditam que o professor é chato devido àquela aula que ele não soube aplicar, planejar e facilitar para que os alunos tivessem um entendimento. Não houve diálogo entre aluno e professor. Portanto, quando o professor vai ensinar, vai ministrar uma aula, é importante que ele entenda do assunto para que ele facilite o conhecimento, para que ele facilite o entendimento dos seus alunos. E assim haja uma comunicação, um diálogo entre o professor, entre o aluno com o professor e o professor com o aluno. Nesse sentido, é preciso entender que, além de falar, é preciso ouvir. Ou seja, a comunicação não se faz só falando, não se faz só ouvindo. A comunicação se faz entre essa troca, entre falar e ouvir, ouvir e falar. É preciso entender como o outro aprende, entender como ele faz para aprender, como ele tem a facilidade ou tem a dificuldade de aprendizagem. Como podemos incentivá-lo a aprender? Visto que o saber é uma construção, é uma troca de informações, uma troca de diálogo entre aprendiz e professor. Diante disto, diante das diversas formas que o professor pode aprender, nesta videoaula eu vou te ensinar 6 dicas de como o professor, 6 dicas de como o professor pode aprender. A primeira dica, pessoal, é quando o professor lê. O professor precisa ler sobre aquele assunto que ele vai ensinar. Muitas vezes o professor ele simplesmente pega aquele conteúdo no livro e leva para a turma, sem ler, sem saber o que está escrito ali naquele conteúdo. Isso dificulta na hora de ensinar, na hora de explicar para os seus alunos. Haja vista que ele não sabe o que tem naquele livro, o que tem naquele artigo, o que tem naquela página, o que tem naquele capítulo. Ele só viu o título, ele não sabe o que ele vai ensinar. Então, é preciso que ele tenha o entendimento do que ele vai ensinar. Então, é preciso que ele leia sobre aquele assunto. Se ele vai falar sobre iniciação científica, é importante que ele entenda sobre iniciação científica, que ele leia sobre iniciação científica. Se ele vai falar sobre o desenvolvimento das plantas, é interessante que ele entenda sobre o desenvolvimento das plantas. Se ele vai falar sobre seres vivos, é interessante que ele leia sobre seres vivos, que ele entenda como que acontecem os processos desse assunto. Que assim ele facilita na troca, na informação para os alunos. Visto que muitas vezes o aluno faz uma pergunta para o professor e ele diz, essa parte eu não sei, eu não entendi, eu não estudei sobre isso. Então, é interessante que ele tenha esse cuidado de preparar a aula para que quando ele vai ensinar a aula, ele saiba sobre o que ele está falando e facilite o entendimento dos seus alunos. Sobre o assunto a ser ensinado, o professor precisa ler. Momento em que o professor busca várias fontes para entender sobre aquele assunto. Ele vai ler em livros, ele vai ler em sites, ele vai ler em blogs, ele vai ler em Wix, ele vai conversar com outras pessoas, vai ter essa troca de informação com outros professores, com especialistas da área, para que ele entenda
sobre aquele assunto que ele vai ensinar. E assim ele de fato vai aprender. A segunda dica, pessoal, é ler sobre o assunto. A primeira dica foi pesquisar, a segunda dica é ler, que está junta, elas não se separam, né? Pesquisar envolve leitura e leitura envolve pesquisa. A leitura é preciso para que o professor entenda sobre o que ele vai ensinar. Isto leva o professor a ler em sites, em livros, em wikis. É basicamente o que eu falei na fase anterior. Na fase da pesquisa, o professor também precisa fazer a leitura. Então ele vai atrás desses materiais, desses conteúdos, ele vai beber em várias fontes para entender sobre aquele assunto que ele vai ensinar. Em muitos casos, o professor assiste vídeos para entender sobre isso que ele vai ensinar, para compreender de fato o assunto a ser ensinado, para que haja uma troca, um diálogo entre alunos e entre professor. A terceira dica, pessoal, é dialogar sobre o assunto. Veja que aprender uma técnica associativa. Você precisa pesquisar, você precisa ler, você precisa dialogar, você precisa ouvir o outro, você precisa falar com o outro para que haja a aprendizagem. Então, da forma que o professor aprende, é a forma que o aluno também aprende. Muitas vezes o aluno não conhece esse passo a passo de como aprender. E esse vídeo vai trazer para você essa noção de como facilita, como você pode facilitar a tua aprendizagem com passos simples e necessários para que você se torne uma pessoa mais sábia, mais inteligente. Atualmente temos muitos especialistas e pessoas curiosas para aprender como funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro é onde circula os bens, né, bens financeiros. E aí as pessoas querem entender de taxa de juros, de como funcionam os processos de corretagem, de como funcionam os processos de monetização, como é que faz se eu deixar R$ 1.000 no banco, quantos reais eu vou ganhar durante um dia, durante um mês, durante um ano. E aí você pode ler sobre o assunto, você pode assistir sobre o assunto, você pode pesquisar sobre o assunto e você pode conversar com especialistas sobre o assunto, sobre o mercado financeiro. E aí você vai entender do assunto, você vai de fato aprender sobre aquele assunto, mercado financeiro, e vai ficar sabendo se deve ou não deve entrar nesse desafio de investir no mercado financeiro. Da mesma forma, é aprender, pessoal. Aprender é isto também. Você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem que conversar, você tem que buscar pessoas que já estão um grau acima de você. Conversar com seus professores para que você entenda sobre aquele assunto. Muitos alunos estão na escola, não sabem ainda, não têm uma orientação do que fazer. Vão pelo que o mercado indica. Alguns já desde pequenininho já sabem o que querem ser. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser dentista, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser motorista, enfim. Tem pessoas que já nascem com aquele sonho de ser algo, de exercer alguma profissão. Outros não, outros decidem durante o percurso, durante a caminhada. E aí na escola, na faculdade, na universidade, um dos melhores lugares para você fazer essa escolha. E aí essa escolha você faz conversando com pessoas que já estão trabalhando naquela área que você deseja. Se você quer ser um professor, converse com os professores sobre como é o dia a dia do professor, sobre como o professor aprende, sobre como o professor ensina. É uma profissão boa, é uma profissão gratificante? Certamente a maioria dos professores vão te dizer que sim, que é trabalhoso, que é difícil, mas que é muito boa, é muito gratificante. Muito bom você ensinar as pessoas e ver que elas estão evoluindo, que elas estão melhorando como pessoas, elas estão aprendendo sobre aquilo que você está ensinando. Isto não tem dinheiro que pague. Essa sensação boa de ver as pessoas crescendo, as pessoas aprendendo e as pessoas ficando mais felizes, porque a aprendizagem, o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos traz uma sensação indescritível. E ter a humildade de ouvir outras pessoas, pois isto proporciona ganhos reais para a educação e para a aprendizagem, para o aprender. O aluno, o professor que tem a humildade de ouvir outras pessoas,
isso engrandece a aprendizagem dele. Como diria Paulo Freire, nós não sabemos de tudo e qualquer pessoa pode nos ensinar algo novo. Muitas vezes a gente olha para um professor que tem mestrado, que tem doutorado, que tem pós-doutorado, a gente diz assim, nossa, esse cara, esse professor, essa professora é muito inteligente, eu não tenho mais o que ensinar para ele. Mas todos nós temos o que ensinar para outras pessoas. Como diz Paulo Freire, se você não tiver mais o que aprender, você já está completo e, portanto, não está mais sendo útil aqui nesse mundo. Você já pode partir para o outro espaço, né? Porque se você já está completo, está perdendo seu tempo aqui. Aqui nós estamos nos construindo uns com os outros. A quarta dica é saber ouvir os outros, seja um discente, ou seja um aluno, seja um docente, um professor. Apesar de ser uma tarefa bastante difícil, sabemos que ouvir não é tarefa fácil, mas sabemos também que é no conflito de diálogos que há a construção. Quando eu trago uma opinião, digamos que eu digo que essa caneta é azul, e a outra pessoa diz que não, que essa caneta é preta, há um conflito entre mim e essa pessoa. Então, nós vamos ter um diálogo, nós vamos ter um conflito dialógico sobre esse objeto. E aí nós vamos chegar num consenso, onde eu digo que ela é azul e o outro diz que ela é preta. Quem está certo, eu ou o outro? Então nós vamos ter essa busca de conhecer este objeto para saber quem está falando o que é correto, o que é verdadeiro. E aí mesmo sabendo que é azul, eu vou buscar informações para provar que este objeto é azul. E a outra pessoa, sabendo que é azul, mas dizendo que é preto, ele vai buscar informações para saber o motivo pelo qual ela fala que este objeto, essa caneta é preta. E aí ela vai aprender sobre esse objeto, vai conhecer sobre esse objeto e nós vamos chegar à informação de que houve uma aprendizagem para ele, falando que esse objeto é preto, e houve uma aprendizagem para mim, dizendo que esse objeto é azul. Houve uma troca, houve um diálogo, um conflito de informações. E isto também ocorre no ensino. Há um conflito de informações para que haja a aprendizagem. Esse conflito traz riquíssimas aprendizagens para ambos os participantes, principalmente para os professores, visto que possuem um domínio da linguagem e a técnica do processo de aprender. É preciso que o professor escute o outro com atenção. Não vale a pena apenas ouvir, é preciso ouvir com atenção. E aí você pode estar assim, mas como é que ouve sem atenção? Assim, o sujeito está falando e você está ouvindo, mas não está ouvindo com atenção. Então, na hora que o sujeito sair de perto de você, você esquece. É como se o professor estivesse explicando o conteúdo ali no quadro. Olha, 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 3 é igual a 6. Você está ouvindo o professor, mas não está ouvindo com atenção. O professor saiu para beber água. Quando o professor volta, pessoal, já responderam as questões que eu coloquei no quadro? E aí tem alunos que vai dizer, que questões? Eu não vi o professor colocar questões. Como é que faz? Ele estava ouvindo, mas não estava ouvindo com atenção. Precisa ouvir com atenção para que haja a aprendizagem. Pense o seguinte, quando saímos do nosso ambiente natural, você sai da sua cidade e vai para uma cidade desconhecida. Você vai conversar com alguém de lá dessa cidade. Então você vai ouvir ele com atenção. Você vai perguntar para ele sobre o assunto que vocês estão conversando. Digamos que você vai perguntar sobre a cidade. Que cidade bonita! Quantos habitantes tem aqui? Ele vai dizer, tantos mil habitantes. Que legal! E emprego aqui? Tem muitos empregos? Ele vai dizer, olha, tem empregos nas áreas tal, na área tal, na área tal. Ah, que bom! E vocês estudam aqui? Tem faculdade, tem universidades? E aí ele vai te dizendo, vai conversando sobre aquele local, sobre aquela cidade. Quando você retornar para a sua cidade, você vai saber muita coisa daquela cidade, porque você ouviu com atenção. Diferente de você estar conversando com alguém na tua cidade e a pessoa começa a conversar sobre a tua cidade, que você acredita que já sabe de tudo e você não vai dar a mínima importância para ela. E antes de passar para o próximo conteúdo do vídeo, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, se inscrevendo no canal, clicando em gostei, compartilhando esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares, nos ajudando a te ajudar. Clicando no sininho
para ser notificado sempre que postamos vídeos. Normalmente nós postamos vídeos. E aí, pessoal, a sexta e última dica é fazendo perguntas. É uma das formas mais simples e mais efetivas de aprender, é perguntando. Quando você não sabe sobre algo, você pergunta. Veja que as crianças têm essa facilidade de aprender porque elas perguntam. Como que faz isso? Para que serve isso? Como é que faz isso? A criança ela não tem o medo de perguntar, diferente do adulto que tem medo, tem vergonha. Isto porque no processo de escolaridade, no processo de crescimento do adulto, ele vai tendo alguns traumas. Muitas vezes você faz a pergunta na escola, faz uma pergunta que os seus coleguinhas não entendem ou acham engraçado e começa a caçoar, começa a rir de você. E aquilo ali te traumatiza, de forma que você fica com medo de fazer uma próxima pergunta para o professor. As crianças não têm isso. Você fala, elas fazem uma pergunta, por mais óbvias que seja, por mais simples que sejam, ela te pergunta e você responde. E aí muitas vezes os coleguinhas riem, mas eles simplesmente não internalizam aquilo ali, vai passando. Só que ao passar do tempo, quando você vai crescendo, você vai ficando tímido, você vai perdendo aquela coragem de fazer perguntas e vai ficando mais difícil para aprender. Então, a sexta dica que o professor aprende é perguntando, fazendo perguntas. Ao iniciar a aula, o professor pergunta à turma sobre o assunto. Surgirão riquíssimas respostas. Por exemplo, alguém aqui sabe como que é feita a pesquisa no Brasil? E aí os alunos vão começar a falar o que eles sabem sobre a pesquisa no Brasil. Pessoal, vocês acreditam que a pesquisa no Brasil traz uma certa veracidade? Vocês acreditam que o brasileiro é um pesquisador de qualidade? Vocês acreditam no conteúdo que o brasileiro produz para a academia, para o conhecimento científico? E aí os alunos vão falando e vão despertando aquela curiosidade sobre as perguntas que o professor vai fazendo. Se eles não souberem algo sobre aquele assunto, é um motivo de que eles vão ter a curiosidade de estudar, de pesquisar, de ler, de perguntar, de se informar sobre aquele assunto. E aí nasce o conhecimento, porque o conhecimento vem da curiosidade. Quando nós temos a curiosidade sobre algo, nós vamos atrás de entender sobre esse algo e acabamos despertando as nossas aprendizagens, as nossas inteligências vão sendo despertadas, inteligências múltiplas. Haja vista que nós não temos apenas um tipo de inteligência, temos várias. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou buscar informação para ajudar vocês com essa dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado. Na terça-feira, às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira, às 12 horas e 10 minutos. E aí, até as próximas videoaulas. Forte abraço. Tchau, tchau.